eram esses seres? Eram deuses? Eram anjos? Eram alienígenas? Eram o quê? ...350 quilômetros ao sul de Lima, no Peru, existe um extenso deserto conhecido como Vale de Nazca. Esse local abriga uma das coisas mais enigmáticas que existem no nosso mundo. São as formas geométricas conhecidas como as linhas de Nazca. Historiadores, arqueólogos e pesquisadores, em muitas tentativas diferentes, fracassaram miseravelmente em tentar explicar o verdadeiro propósito dessas imensas estruturas desde 1553, quando elas foram descobertas e publicadas nas escrituras de Pedro Cieza de León. Inicialmente, pensavam que essas linhas eram apenas caminhos, porque elas só podem ser vistas em sua totalidade em uma visão aérea. Então, se elas só podem ser vistas do céu, para quem essas linhas foram feitas? Eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora de mistérios favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. O mistério das linhas de Nazca vai muito além da nossa compreensão. Como que pessoas do chão conseguiram construir algo que é proporcionalmente visto do céu e que só faz sentido em uma determinada altura? Como que eles conseguiram desenhar algo tão proporcional assim, se eles tecnicamente não tinham nenhuma máquina voadora? A comunidade científica atesta que todos esses designs no solo são, na verdade, um calendário astronômico. Mas isso não faz sentido nenhum. Eles dizem ainda que isso é um culto para os deuses da água. Outros dizem que é um culto para os deuses da montanha. E outros dizem que é um culto para os deuses da agricultura. Mas que agricultura é essa no meio do deserto, gente? Deus da água no meio do deserto. Deuses da água em um lugar que não tem água. Deuses da agricultura num lugar que só tem pedra, é um deserto, é seco, não tem mato, não tem planta, não tem agricultura. Essas explicações, elas não fazem sentido nenhum. E mesmo assim, elas são super aceitas e aceitas de bom grado, tipo, é isso mesmo, seguimos a vida aqui. Mas aqui nesse canal não, tá? Aqui não! Mesmo no presente momento, tá? Mesmo depois que nós pensávamos que nós já tínhamos catalogado todas essas estruturas, existem novas estruturas que vêm sendo descobertas hoje em dia. Em novembro de 2019, por exemplo, 413 novas estruturas foram descobertas ali na região de Nazca, com a ajuda da Universidade de Yamagata, no Japão, e da IBM, que usou ali um software de inteligência artificial especial para descobrir essas estruturas. As novas descobertas vão desde formatos geométricos simples até desenhos super detalhados de centenas de metros de comprimento. Seriam essas linhas, então, uma espécie de código feito para receber visitantes de outros planetas vindos do céu? Alguns desses geoglifos refletem exatamente o formato das constelações no céu. Nós estamos falando de constelações como as Pleiades, como o Órion, como a constelação do Cão Maior. Por que será, gente, que essas constelações eram tão importantes para esse povo que viveu ali naquela região antigamente, hein? A aranha, por exemplo, que é uma das figuras mais famosas, ela é muito conectada com a constelação de Órion e principalmente com o cinturão de Órion. E por algum motivo ainda mais estranho, muitas outras culturas do passado também tinham essa ligação estranha com o cinturão de Órion, ou com as Três Marias, assim como nós a chamamos no Brasil. O beija-flor é outra estrutura muito famosa ali em Nazca. E esse aqui é ainda mais interessante, por quê? Porque o beija-flor não é uma espécie local da região de Nazca. Ele geralmente é encontrado em regiões tropicais e subtropicais, não no meio do deserto. Além disso, gente, o beija-flor tem uma conexão direta com a constelação de Cisne. E essas linhas no deserto de Nazca, elas parecem ter uma ligação extremamente importante com o grande Vale do Rift, que são essas manchas escuras que nós vemos na Via Láctea, e elas são incrivelmente mais visíveis no hemisfério sul
do que no hemisfério norte. Essas manchas, né, esses grandes vales de Rift, assim como são chamados, eles são importantíssimos para culturas do passado do nosso planeta, do hemisfério sul do planeta. Para os povos antigos da Austrália, eles também eram importantes. Mas por quê? Por que será que essas áreas escuras são tão importantes para os nossos antepassados? Bom, em 1941, Paul Kosok, que é um professor americano, se juntou com a arqueóloga alemã Maria Reich para provar para o mundo que as linhas de Nazca são o maior livro de astronomia do mundo. Eles queriam provar que essas figuras estão perfeitamente alinhadas com constelações que aparecem todos os dias no horizonte do planeta quando o Sol se põe. Maria Reich atesta que esse Vale do Rift servia como uma espécie de observatório que apontava onde o Sol estava e onde os outros corpos celestes estavam no céu. Mas isso não explica por que a galera da Austrália e a galera do Peru tinha as exatas mesmas referências, mesmo estando separados por quilômetros e quilômetros de oceanos, sem nunca terem entrado em contato um com o outro. Interessante é que esses povos todos perceberam que existia uma relação sobre o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, que é aquele princípio hermético, sabe, de Hermes Trismegistus, que era Thoth, que também era Mercúrio, e que, nossa, muitas encarnações, muitas personificações desse ser aqui no nosso planeta. Então, eles precisavam de uma certa forma se conectar com tudo que estava em cima para conectar ao mesmo tempo tudo que estava embaixo, criando uma relação simbiótica perfeita, uma espécie de um relacionamento entre o humano e o cosmos. E quando você se aprofunda mais nessas coisas, você começa a perceber que cada uma dessas civilizações que vivia ali naquela região, ou seja, nos Andes, eles falavam de uma maneira comum de uma civilização antediluviana, ou seja, uma civilização que teria existido antes do grande dilúvio. É meio complicado gravar com aquele ET me olhando. Achei estranho, acho que vou ter que pôr uma toalhinha na cabeça dele. Eles falavam sobre a existência de uma imensa população que vivia no mundo inteiro e que essa população inteira teria sido excluída, varrida do planeta Terra graças a uma catástrofe e que os sobreviventes dessa imensa catástrofe que recomeçaram, né, a civilização humana, que esses seres tinham uma natureza divina e que eles tinham começado esses desenhos imensos aqui na Terra. Eles teriam ensinado aos povos dos Andes como esses desenhos precisariam ser feitos e o local específico desses desenhos. Mas quem eram esses seres? Eram deuses? Eram anjos? Eram alienígenas? Eram o quê? Claramente aqui, se a gente avaliar friamente esses dados, a gente vai perceber que essas linhas aqui, sendo vistas da Terra, elas não querem dizer absolutamente nada. Elas só fazem sentido se forem observadas do alto, certo? Mas até onde a gente sabe, essas pessoas, esses seres primitivos que habitavam ali aquelas regiões, eles não tinham nenhum tipo de máquina voadora para ver essas coisas de uma determinada altura, certo? Curiosamente, existem informações muito parecidas com as linhas de Nazca no planeta Marte. Sim, no planeta Marte. Quando nós recebemos as imagens de Marte, nós vemos não apenas aquilo que se parecem ser as ruínas de uma antiga civilização, mas também conseguimos ver essas formações aéreas. Então, se essas linhas podem ser encontradas não apenas na Terra, mas também podem ser encontradas em locais fora da Terra, seriam essas linhas uma espécie de um portal que conecta essas localizações aqui dentro da Via Láctea? Alguns pesquisadores, como a própria Maria Reich, acreditam que Nazca seja um ponto de convergência de diversos polos de energia do planeta. De acordo com ela, essas conhecidas e chamadas linhas de Nazca são parte de algo chamado de linhas de lei, que criam portais pelo planeta Terra inteiro.
Essas linhas de lei são padrões que conectam diferentes estruturas históricas no planeta Terra inteiro. Vejam que coisa louca! Essas linhas ligam o planeta todo, tá? Monumentos antigos que foram construídos pela humanidade que são um mistério até os dias de hoje. Sim, esses monumentos estão conectados. Sendo assim, gente, seguindo essa lógica das linhas de lei, as linhas de Nazca estão diretamente conectadas ao Stonehenge, que estão diretamente conectadas às pirâmides do Egito, que estão diretamente conectados ao Badlands Guardian, que é uma maravilha geológica que existe lá em Alberta, no Canadá. Então, coincidência? Acho que não. Nós já falamos aqui em alguns outros vídeos, inclusive do mês passado, sobre a importância de simbolismos e de simbologia. E, gente, nós temos aqui imagens que carregam símbolos, simbolismos extremamente importantes. Os especialistas nas pesquisas das linhas de Nazca acreditam que elas sejam uma chave para um portal e que o portal central ali da questão toda de Nazca não está em Nazca não, tá? Mas está um pouquinho ali mais pro lado, dentro do lago Titicaca. E os desenhos dessas linhas de Nazca são uma espécie de mapa usado para localizar todos esses portais que existem. Portais esses que passam pelas pirâmides do Egito, pela Polinésia Francesa, que circulam o mundo todo. Esses portais estariam conectados por um padrão de geometria sagrada. E eles funcionam, choquem, tá? Eles funcionam para conectar realidades diferentes. São mapas que servem para nos conectar a seres intradimensionais, multidimensionais ou apenas dimensionais. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos. Só o que nós sabemos é que existem diferentes culturas no planeta inteiro em um passado remoto da nossa civilização que falam a exata mesma coisa. E principalmente que todas essas histórias dos nossos antepassados nos conectam à Atlântida. Ainda mais, gente, se a gente for analisar toda essa simbologia que nos conecta a Atlantis, tem mais ou menos uns 41 mil anos. Não deixe de conferir aqui no canal também o vídeo que eu falo sobre o livro de Urântia, que essas histórias vão ficar ainda mais claras para a sua cabecinha. Você acredita nesse ponto de vista? Acredita que as linhas de Nazca teriam sido feitas para serem apreciadas do céu e não da terra? E se sim, você acredita que elas tenham sido feitas para seres provenientes do céu? Ou que elas são um mapa? Ou que elas são linhas que conectam pontos dimensionais do planeta? Comenta aqui embaixo o que você acredita. Você já tinha ouvido alguma vez na tua vida essa versão dessa história? Se vocês gostam desses assuntos de portais, me deixem saber aqui nos comentários que eu tenho outros assuntos de portais para tratar e eu trago mais vídeos sobre esses assuntos aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa um like aqui para esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e não se esqueça também de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!